Como é bom poder falar, poder se comunicar, né? A voz tem essa importância que muitas vezes nós não levamos em consideração. Até porque a gente somente aquela pessoa que não consegue falar, né, que consegue realmente dar o verdadeiro valor, porque nós nascemos com a voz, né, nascemos com a fala, a gente convive se comunicando e a gente muitas vezes não está atento da importância, né, e do valor que nós temos que dar. Estou conversando com Jorge Cury Neto, que é um estudioso, né, que iniciou esse trabalho científico, né, um design da voz, e vai nos dizer agora, Cury, gostaria que você levasse aos telespectadores de que forma a gente pode ver crescer esse estudo, né, na nossa sociedade, né, as pessoas que se utilizam da voz, a importância que tem em conhecer esse instrumento, que é o principal instrumento nosso de comunicação. Eu fico imaginando uma sociedade sem poder se comunicar, sem poder falar. Como que seria a convivência, né? Nós tivemos a Torre de Babel, né, que cada um falava de um jeito, cada um falava uma língua. Eu fico imaginando se as pessoas não tivessem essa facilidade de comunicação e de entendimento, o que seria? Bem, antes de responder a sua pergunta, a importância do voice design está em alertar as pessoas sobre esse atributo, porque nós estamos perdendo, né, no presente momento, no contexto atual, várias das nossas sensorialidades. A gente está, na verdade, com todo esse contexto atual, deixando de enxergar corretamente, enxergar de forma interpretativa, pelo saturamento de imagens, nós temos adquirido uma certa cegueira visual, estamos também muito surdos auditivamente, a gente ouve, mas não entende, ouve, mas não compreende, muito saturados auditivamente, né? A gente perdeu até a noção e a consciência de um elemento muito importante para a aquisição de conhecimento, que é o tato. Quem que lembra que tem um tato, né? Poucos. Poxa, eu tenho um tato, eu posso apalpar as coisas e compreendê-las melhor, né? A própria degustação dos temperos e sabores, tem gente que come doce ou salgado ou amargo, mas já perdeu essa sensibilidade. Do próprio olfato, né? Quando você tem um bom olfato, você já percebe que aquela comida não é adequada. Se você está insensível ao teu olfato, você acaba comendo o que não deve. Então, a gente busca a recuperação da consciência deste ato. No processo da pesquisa, nós tivemos a primazia de sermos identificados pela professora Andrea Filatro, da USP. Ela chega a ser a maior referência hoje do que eles chamam de design instrucional para educação à distância, que é uma ciência que se ocupa de trabalhar todos os aspectos da produção de materiais didáticos para educação à distância, que é chamado design instrucional. Ela nos chamou na USP para conhecer o voice design, porque ela nunca tinha ouvido falar essa expressão antes e ficou curiosa. E ao começar a verbalizar o assunto, ela já se interessou, até me fez um convite para participar do próximo livro dela, me fez um desafio. Jorge, eu faço um desafio a você, ou você participa com um trabalho científico no próximo Congresso Internacional de Educação à Distância, ou você está fora. Eu nem sabia o que ela estava dizendo direito, né, que é a proporção daquilo. Eu pensei, eu não queria ficar fora, né? Aí, como eu tinha poucos dias, né, ela me disse isso há poucos dias do final do prazo, eu me debrucei sobre o tema e conseguimos elaborar um trabalho científico sobre o tema, ajudado por uma pedagoga, Amanda Novak, né? E a gente finalizou esse trabalho. E esse trabalho, para nossa felicidade, foi aprovado, inclusive, sem correção, porque eu imaginava que haveriam correções a serem feitas no trabalho. E na aprovação desse trabalho, pela Associação Brasileira de Educação à Distância, que é uma sociedade científica sem fins lucrativos, ato contínuo, estava havendo a homologação do voice design por uma sociedade científica. Então ali houve um ato de homologação pela aprovação da Comissão Científica da ABED, para ser apresentado no Congresso Internacional de Educação à Distância, que foi agora em setembro em Salvador. Então lá fizemos a apresentação oficial do voice design como uma nova ciência, hoje oficializada no meio científico e acadêmico, né?
E a partir E é daí... possível chegar aos bancos escolares? Essa que é a proposta. A proposta do Voice Designer, a gente criou daí o Voice Design Instituto, com a função, a finalidade de fomentar, de difundir e principalmente de ensinar voice designer. Então, o nosso propósito agora, a nossa missão é... Então, nós teremos professores voice design por todo o Brasil em pouco tempo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aliás, tudo isso está sendo possível porque Deus está querendo, né? Então, eu sou só um administrador, um mordomo desse processo todo. Então, já conversamos com Casper Libero, com a Unip, com a Uninter, com várias instituições grandes, né? Com a Fundação Getúlio Vargas, para a gente começar a fazer um trabalho de formação de voice designers. Normalmente profissionais oriundos da comunicação, da fonoaudiologia, das relações públicas, educadores, dos próprios designers, advogados, né? Que podem, ao conhecerem essa nova ciência, fazer aplicação prática. O que daí nós apresentamos naquele congresso como uma aplicação prática, né, que hoje já está sendo utilizada aí, já está num processo inicial. Após o congresso muita coisa aconteceu. Então assim, por exemplo, você tem aí o contexto das videoaulas. Uma videoaula hoje tem a duração média de 1 hora. Sob o ponto de vista comunicacional, 1 hora com o professor diante de uma câmera, né, por mais que ele tenha habilidade, é um tempo bastante exacerbado. Cansa. Todo mundo sabe. Ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Quem faz sabe disso, quem contrata sabe disso, mas é a forma com que se estabeleceu. Então, há uma carência na formulação das videoaulas, né, no processo de qualificação das videoaulas, por exemplo. Então, qual que é o papel do Voice Design nesse ponto? Primeiro, preparar na formação desses professores e tutores para que eles saibam utilizar esse recurso da voz, usando vários princípios comunicacionais já consagrados pela humanidade, já diria, né? Por exemplo, assim, o que a gente propôs lá? Ao invés de você utilizar essa 1 hora, 1 hora é um tempo para um filme, então exige uma produção cinematográfica. Então o que a gente propôs? Você tirar a essência do conteúdo de 1 hora, interpretar esta 1 hora de conteúdo, né? Fazendo isso, você vai colher os conceitos essenciais, né? A base de tudo que está sendo dito. Aí você vai criar um discurso, e a nossa proposta de criar um discurso que eu chamei de versiculado, ou seja, versos, versículos. O verso-versículo foi a forma pelo qual o homem trouxe o conhecimento lá do princípio até a era da escrita, pelo menos, né? Porque ele tinha nesses processos de memorização desses conteúdos o elemento da condição melódica, da musicalidade contida no verso. Por isso que era possível você armazenar tudo isso na sua memória. Por exemplo, um integrante do judaísmo, por exemplo, um jovem, até os seus 12 anos, ele tem a função de memorizar todo o Pentateuco, que são volumes grandes, né? Mas como que é possível isso? É o processo da musicalidade. Agora, Jorge, como que o voice design pode entrar na área educacional? Vai entrar no ensino fundamental, no ensino superior? Qual que é a sua ideia? Vai ser uma matéria isolada da grade curricular de qualquer curso? Se encaixa em algum curso? Então, só para fechar essa questão e já respondendo a outra... Desculpa a curiosidade. Não, mas é ótimo, a tua curiosidade é a curiosidade mais legítima do telespectador. Mas assim, só para completar, você usando essa versicularização, usando um planejamento fonético, né, de um conteúdo que era de 1 hora para 3 minutos, no máximo 4, né, e utilizando as técnicas da própria memorização e do diálogo, que são através das pausas e através também das perguntas, né, que é o diálogo que você simula com a pessoa que está te ouvindo, apesar que ela não pode responder porque é uma mídia já finalizada, né? Você vai conseguir êxito nisso. E o nosso sonho, e a gente acaba sonhando grande, né? Já que pelo menos o sonho não está pagando imposto, vamos sonhar.
o nosso sonho é sensibilizar o Ministério da Educação, já digo assim, para que introduza nas atividades escolares, desde o ensino fundamental até o pós-graduação, o mestrado, doutorado, atividades de oralidade. Porque nós estamos hoje, nesse contexto atual, perdendo a capacidade de verbalizar com precisão os nossos conteúdos, as nossas mensagens. E isso nos diminui como seres humanos e como comunicação competência. está diminuindo. Está diminuindo. Então, o Ministério da Educação poderia estar desenvolvendo, e nós estamos aqui com essa finalidade, atividades que estimulem as crianças ao processo do diálogo, da dialética, do dialogismo, da conversa, tão essencial. Então, essa seria uma prática que existe em países desenvolvidos. Os americanos têm esse exercício da oralidade muito presente no seu dia a dia. Agora, o telespectador que está nos acompanhando, né, nessa enorme região do estado do Paraná, pode ter acesso de que forma ao Voz Design? Você tem um site, um e-mail, né, maneira do telespectador se comunicar e se inteirar mais sobre o Voz Design. Olha, eu quero dizer a quem está me assistindo agora, e quero dizer com sinceridade, cada um de vocês que estão me assistindo, vocês podem se comunicar comigo livremente, não tenho nenhum tipo de restrição e gostaria de contar com o interesse de vocês, legitimamente. Estou à disposição de vocês. Hoje eu tenho isso como uma missão de vida, como ministério, né? Como cristão também, porque entendo que isso é importante. Através do site nosso, que é o www.voicedesigninstituto.com.br www.voicedesigninstituto.com.br. Então, através desse site, você vai poder conhecer esse universo do Voice Design. Nós temos vários materiais lá publicados, de várias formas você pode conhecer. E satisfazer eventualmente alguma curiosidade. O meu e-mail, que vocês quiserem também, é o Jorge Cury, o Cury é CURY Neto, @institutovoicedesign.com.br, e o meu contato, né, até celular. Então, para mostrar que eu estou aberto a vocês, é o 41 Código de Curitiba, 9111 5151. Eu vou repetir para dizer que eu não estou fazendo só média, eu quero que vocês anotem aí. 41, Código de Curitiba, 9111 5151. Estou à disposição de vocês que me assistem e quero agradecer profundamente esta importante oportunidade. E você já está sendo colocado no rol daqueles que estão apoiando o Voice Design como uma ciência que já ultrapassou as fronteiras nacionais. Olha, eu, antes de encerrar, quero falar um pouco mais sobre o Jorge Cury Neto, né, que é pai de duas meninas, né, a Caroline e a Alessandra. A sua esposa é a Lorena, professora aposentada. O Jorge Cury é formado na PUC, se formou em 97, né? Se formou em 97. Olha, já trabalhou na Rádio Colombo, Rádio Morumbi, na Rádio, na TV Paranaense. Comecei na Rádio Marumbi. É na Marumbi, não é Morumbi, né? A Marumba querida, a Marumba querida, de Reinaldo Albano Cunha, o homem dos gols quilométricos, né? E eu comecei lá de uma forma especial. Aconselho aos jornalistas fazerem o mesmo, porque foi importante para mim. Eu comecei como rádio escuta, hein? Rádio escuta, e depois passou a auxiliar de plantão e depois repórter. Então, mas eu quero chegar ainda. Por que o rádio escuta? Só para deixar essa dica. Porque no rádio escuta você começa a entrar em contato com todo o universo, para poder falar bem, do meio que você está querendo participar, os locutores principais. Eu acho bem importante. Então, trabalhou na Rádio Clube Paranaense, na Cruzeiro do Sul, na Marumbi, na TV Paranaense, na TV Paraná Educativa. E eu quero declarar aqui, né, que se você não ouviu ainda, você vai ter a oportunidade de ouvir em breve, né, o nosso Cury como narrador esportivo. Você gosta de narrar futebol, já foi narrador, e eu espero que logo, logo abra-se, né, que a gente tenha um espaço aberto aí para você poder narrar aí a minha paixão as partidas de futebol. É infantil, né? A minha paixão é a narração esportiva. Eu acho que de tudo que se possa fazer com a voz,
o ato de você narrar um jogo de futebol, mesmo outros esportes, mas especificamente a narração esportiva futebolística, é de uma plástica extraordinária. Nós tivemos grandes narradores, né? Tivemos narradores assim que levavam a gente a emoções jamais atingidas de outras maneiras. Então a narração esportiva é de uma musicalidade, é de uma emocionalidade, é de um envolvimento, é de uma entrega muito interessante. Então, desde guri, nos Jogos de Botão, já narrava, né? Os Jogos de Botão, e depois no rádio, iniciando a narração esportiva, e sempre ouvindo os grandes narradores esportivos. Então, o Brasil exportou estilos de narração esportivas para o mundo todo, né? Isso eu acho uma coisa importante. Outra coisa que eu esperamos ouvi-lo em breve. Algo que eu acho importante, que pode ser exercitado assim é a declamação da poesia. Eu acho muito importante para o conhecimento da sua capacidade como pessoa, né? A declamação da poesia, que também é algo que se perdeu, né? Você tem a poesia hoje escrita, mas não declamada, e poesia não declamada não é poesia. Não tem graça. Não tem graça, quer dizer lá. Né? Muito Chegamos obrigado. ao final do programa. Obrigado, querido. Obrigado e sucesso, né, nesse seu trabalho. Levar conhecimento sempre é muito importante. E você, né, está se dedicando a essa área do conhecimento. Voz Design, que a gente possa valorizar esse instrumento que Deus nos deu, que é a voz, que essa comunicação que sai de forma tão cotidiana e que a gente muitas vezes não dá o devido valor. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou, né? Beijo nas crianças, fique com Deus e até a próxima semana.